Então vamos mais uma aula com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Vamos para a nossa segunda aula de termodinâmica. Nessa aula vamos falar de calor, primeira lei da termodinâmica, entalpia de reação, e vamos resolver alguns exemplos ilustrando esses conceitos. Bom, a termodinâmica é o estudo das transformações da energia. Dois conceitos fundamentais da termodinâmica são calor e trabalho. Na parte 1 nós vimos o conceito de trabalho e algumas das suas aplicações e implicações. Por que você precisa estudar esse assunto? Bom, a termodinâmica explica muitos problemas da química. O conceito central é a energia. Logo, para entender como a energia de um sistema pode ser alterada, você precisa compreender os conceitos de calor e trabalho. Vamos agora ao conceito de calor. Vamos estudar o calor. O calor. A energia interna de um sistema, isto é, a sua capacidade de realizar trabalho, também pode ser alterada pela troca de energia com a vizinhança na forma de calor. Por exemplo, um gás em temperatura alta pode esfriar e, como resultado, ser capaz de fazer menos trabalho. Em termodinâmica, calor é a energia transferida em consequência de uma diferença de temperatura. Portanto, se houver uma diferença de temperatura entre o sistema e as suas vizinhanças, ocorrerá, como consequência dessa diferença de temperatura, um fluxo de energia entre as vizinhanças e o sistema. Esse tipo de fluxo de energia que ocorre por conta da diferença de temperatura entre o sistema e as vizinhanças é o que chamamos de calor. A energia na forma de calor flui de uma região de temperatura alta para uma região de temperatura mais baixa. Então, o fluxo é sempre da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura. Esse se dá o fluxo de calor. Portanto, se um sistema cujas paredes não sejam isolantes térmicos está mais frio do que a vizinhança, a energia flui da vizinhança para o sistema. A energia transferida para um sistema na forma de calor é representada pela letra Q minúscula. Quando a energia interna de um sistema se altera por transferência de energia na forma de calor, sem que outro processo ocorra, inclusive expansão ou contração do sistema, nós dizemos então que a variação de energia interna do sistema é igual à energia que fluiu para o sistema na forma de calor. ΔU é igual a Q. Se a energia entra em um sistema como calor, a energia interna do sistema aumenta e, portanto, Q tem o seu valor positivo, porque aumenta a energia interna do sistema. Se a energia deixa o sistema como calor, a energia interna do sistema diminui e Q, então, assume um valor negativo. Assim, se 10 joules entram no sistema como calor, escreva Q igual a mais 10 joules. E desde que nenhum trabalho seja feito no sistema ou pelo sistema, a variação da energia interna será igual a essa quantidade de calor que fluiu para o sistema, ou seja, ΔU é igual a mais 10 joules. É uma boa prática escrever se o valor é positivo ou negativo, colocando um sinal de mais ou de menos em frente ao valor numérico. Do mesmo modo, se 10 joules deixam o sistema, escreva Q igual a menos 10 joules. E se nenhum outro processo ocorre de trabalho, a variação da energia interna será igual a menos 10 joules, ou seja, a energia interna vai diminuir em 10 joules se 10 joules deixarem o sistema
na forma de calor, fluindo para a vizinhança. Como esses exemplos mostram, a energia transferida na forma de calor é medida como qualquer forma de energia, em joules. Utilizamos a letra J maiúscula para a unidade do Sistema Internacional para a Energia, joules. Entretanto, uma unidade de energia que ainda é muito usada em química, bioquímica e campos correlatos, como a ciência dos alimentos, é a caloria. Utilizamos o símbolo Cal, tá? C-A-L com C minúsculo. Na definição original, 1 caloria correspondia à energia necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. A definição moderna é que 1 caloria é igual a 4,184 joules, exatamente. Então esse é o fator de conversão para entre joules e caloria. 1 caloria é 4,184 joules. Essa relação exata define a caloria em termos do joule, que é a unidade fundamental do sistema internacional. A caloria nutricional, escrita como cal com C maiúsculo, corresponde a 1 quilocaloria, 1 quilocaloria, ou seja, 1000 calorias do sistema químico. Logo, é importante verificar que unidades estão sendo usadas quando se trata do conteúdo de energia de alimentos. Se está sendo colocado na tabela com C maiúsculo ou com C minúsculo. Porque com C maiúsculo é 1000 calorias com C minúsculo. Essa é a chamada caloria nutricional. Um processo que libera calor para a vizinhança é chamado de processo exotérmico, tá? Para fora. Exo quer dizer para fora. Então, calor deixa o sistema e vai para fora, ou seja, para a vizinhança. Esse é um processo exotérmico. As reações mais comuns e todas as combustões, como as usadas nos meios de transporte e no aquecimento, são reações exotérmicas. Um processo que absorve calor é chamado de processo endotérmico. Endo para dentro, então é para dentro do sistema. Então, se a energia flui na forma de calor da vizinhança para o sistema, esse processo é chamado de processo endotérmico. Certos processos físicos comuns são endotérmicos, como, por exemplo, a vaporização. Então, para vaporizar um líquido, você precisa transferir calor para esse sistema composto do líquido. Então, um exemplo é a vaporização, que é endotérmica, porque é necessário fornecer calor para afastar as moléculas de um líquido umas das outras. Então, se você quer transformar o líquido, que é um estado de agregação mais denso, numa fase em que a agregação é composta de moléculas mais afastadas, você precisa injetar energia nesse sistema. Portanto, o sistema vai absorver energia na forma de calor para separar as moléculas, para colocar elas em posições mais afastadas umas das outras, e esse processo, então, é um processo endotérmico. Em termos de fronteira que separa o sistema e a vizinhança, existem 2 tipos de contorno, 2 tipos de limites entre o sistema e a sua vizinhança. O sistema pode estar separado da sua vizinhança através de uma parede adiabática. Uma parede adiabática não permite a transferência de energia como calor, mesmo que exista uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Então, mesmo havendo uma diferença de temperatura entre sistema e vizinhança, se a parede que separa o sistema da vizinhança for uma parede do tipo adiabática, essa parede é o tipo de parede que não permite que ocorra a transferência de calor entre sistema e vizinhança. Já a parede que permite, ela é chamada de parede diatérmica. Então, uma parede diatérmica é a parede que permite
a transferência de energia na forma de calor entre o sistema e a sua vizinhança. As paredes adiabáticas são ditas isoladas termicamente. As paredes de uma garrafa térmica são uma boa aproximação, um bom exemplo do que é uma parede adiabática, porque o vácuo entre elas, entre a garrafa, a parte interna da garrafa e a parede externa, ela possui vácuo. Então, entre elas, não permite a condução de energia por moléculas entre as paredes, porque as moléculas não vão conseguir se chocar umas com as outras, porque as paredes estão separadas por vácuo, então não haverá condução de energia. E, além disso, a superfície interna da garrafa, ela é espelhada, ela é como um espelho de prata, uma superfície coberta com prata, que, portanto, esse tipo de superfície refletora da radiação, ela impede a transferência de energia também pelo mecanismo de radiação, que é através de onda eletromagnética. Então, nem por condução, nem por convecção, que seria por movimento de massa, tá, de moléculas, e também nem pelo mecanismo de transferência por radiação eletromagnética, porque as paredes são espelhadas e refletem a radiação eletromagnética. Um sistema contendo paredes adiabáticas não necessariamente é um sistema isolado, isso é isolado termicamente. Ele impede que ocorra a transferência de energia por calor, mas não impede, por exemplo, que ocorra por trabalho. Porque se essas paredes forem flexíveis, conterem um êmbolo, um pistão que pode ser movimentado, a energia então pode ser transferida do sistema ou para o sistema na forma de trabalho de expansão. Já no caso de um recipiente que possui paredes diatérmicas, um recipiente diatérmico, contanto que o sistema não perca energia na forma de trabalho, o influxo de energia pelas suas paredes normalmente aumenta a temperatura do sistema, ou seja, ocorrerá a transferência, se as paredes forem diatérmicas, ocorrerá a transferência de calor. Tá? Se não há produção ou aplicação de trabalho sobre o sistema, o fluxo de energia vai, se ele entra no sistema, se calor entra no sistema, isso será verificado pelo aumento de temperatura do sistema. Logo, o acompanhamento de mudança de temperatura do sistema, se a gente mede a temperatura do sistema, é um modo de medir se está havendo transferência de calor. Portanto, de se estimar a mudança de energia interna. Então, a gente acompanha a mudança de energia interna do sistema e, portanto, a transferência de calor através da medida da temperatura do sistema. Se houve aumento de temperatura é porque calor fluiu para dentro do sistema. Se houve diminuição da temperatura é porque calor deixou o sistema. Então, atravessando as paredes diatérmicas desse sistema. Então, como é feita a medida do calor? Então, se observa a variação de temperatura e para converter uma mudança de temperatura em energia transferida como calor, você precisa conhecer o que se chama de capacidade calorífica, C maiúsculo. Isto é, a razão entre o calor fornecido e o aumento da temperatura que ele provoca. Então, a capacidade calorífica é o quociente entre a quantidade de calor que foi fornecida ao sistema e a variação de temperatura que ele sofreu. Então, capacidade calorífica C é o calor fornecido ao sistema, dividido pela variação de temperatura que foi provocada nesse sistema. Então, como é que a gente sabe o calor fornecido? Bom, se a gente aplicar as leis da eletricidade,
e utilizar uma resistência elétrica para aquecer o sistema, a gente sabe a quantidade de energia que flui para o sistema através da potência da resistência e o tempo em que foi aplicada, em que ela foi ligada. Então, a potência é energia por tempo. Então, se eu tenho a potência, por exemplo, a resistência de um chuveiro, uma resistência lá de 5.000 watts. 5.000 watts quer dizer que aquela resistência produz 5.000 joules de energia a cada segundo. Então, se eu deixei essa resistência ligada, ela tem 5.000 watts, eu deixei ela ligada aquecendo o sistema por 2 segundos, eu sei que 5.000 vezes 2 dá 10.000. Então, 10.000 joules de energia deverão ter fluído para aquele sistema se eu liguei dentro dele uma resistência elétrica de 5.000 watts. Se eu ligar ela por 1 segundo apenas, 5.000 joules de energia serão entregues àquele sistema. Então, dessa forma, eu sei a quantidade de energia que flui para dentro do sistema. Eu uso uma resistência elétrica. Se eu colocar, por exemplo, essa resistência dentro de um balde com água, deixar ligado por 10 segundos, eu sei que 5.000 vezes 10 dá 50.000. Eu sei que 50.000 joules, ou seja, 50 quilojoules de energia fluíram para dentro daquele balde com água. Se eu colocar um termômetro mergulhado nesse balde com água, ele vai me medir a variação de temperatura. Logo, eu poderei calcular a capacidade calorífica, então, dessa quantidade de água. Porque eu conheço, através da potência da resistência, o calor que fluiu ao longo do tempo para dentro daquele sistema, e com um termômetro eu consigo medir a variação de temperatura. Assim, uma grande capacidade calorífica, se o sistema tiver uma grande capacidade calorífica, significa que, dado uma determinada quantidade de calor, o efeito na temperatura foi pequeno. Então, eu divido um determinado número fixo por uma variação pequena de temperatura. Isso vai me produzir um número grande aqui, porque um número aqui dividido por um número pequeno produz um número grande. Então, a gente diz que a capacidade calorífica é grande. Uma pequena capacidade calorífica significa que, mesmo uma pequena quantidade de energia transferida na forma de calor, produz um grande aumento de temperatura. Então, se a variação de temperatura for grande por uma pequena quantidade de calor entregue pela resistência ao material, isso causou uma grande variação de temperatura, então isso diz que esse material, essa porção de matéria, tem uma pequena capacidade calorífica. Em geral, líquidos e gases possuem grande capacidade calorífica. Metais possuem pequena capacidade calorífica, ou seja, uma pequena quantidade de energia transferida para uma barra de metal causa um grande aumento na temperatura desse metal. Por isso que, se você deixar, por exemplo, uma colher exposta ao sol e um copo d'água exposto ao sol, você vai sentir que a colher aumenta muito mais a temperatura do que a água num copo, ambos expostas à mesma quantidade de calor que vem na forma de energia radiante da luz solar. Então, se vocês fizerem esse experimento, vocês percebem facilmente que a água possui uma capacidade calorífica maior do que um pedaço de metal. Se você tomar, claro, a mesma massa, tanto de metal quanto de água. Por quê? Porque se a capacidade calorífica de um sistema é conhecida, a mudança de temperatura observada, ΔT do sistema, pode ser usada então para calcular quanto de calor foi fornecido usando a equação na forma. Então eu posso colocar essa equação aqui da definição da capacidade calorífica, passar a variação de temperatura aqui multiplicando, então eu tenho que o calor nada mais é que a capacidade calorífica do material vezes a variação de temperatura. Então, a energia fornecida como calor é diretamente proporcional à variação de temperatura, e a capacidade calorífica é o que a gente chama, então, de uma constante de proporcionalidade entre a energia e a variação de temperatura observada no sistema.
Vamos ver a questão da reversibilidade na transferência de calor e a definição de processo reversível em termodinâmica. Ora, a transferência de energia como calor ocorre de forma reversível, reversível no sentido termodinâmico da expressão, se as temperaturas do sistema e de sua vizinhança são idênticas, ou seja, se tem um equilíbrio térmico entre o sistema e a vizinhança. Com um aumento infinitesimal da temperatura da vizinhança, o que vai acontecer? Se a vizinhança tem uma temperatura infinitesimalmente um pouquinho maior do que a temperatura do sistema, a energia então sai da vizinhança e entra no sistema. Com uma redução de mesma magnitude, a energia sairia do sistema para a vizinhança, caso a temperatura do sistema seja um tamanho infinitesimal maior do que a temperatura da sua vizinhança. Quando as temperaturas do sistema e da vizinhança são idênticas, a energia flui então como calor em ambas as direções na mesma velocidade, ou seja, na mesma taxa, mesmo fluxo. Nessa situação, o sistema e a vizinhança são ditas estarem em equilíbrio térmico. Um ponto muito importante é que o equilíbrio não significa que o sistema está estacionado. O equilíbrio é dinâmico, uma vez que os processos moleculares continuam ocorrendo, ou seja, as moléculas do sistema e da vizinhança continuam se chocando e trocando energia entre si, mas a taxa de troca de energia possui velocidades iguais quando o sistema está transferindo calor de maneira reversível, ou seja, o sistema está em equilíbrio térmico. A grande importância de um equilíbrio ser dinâmico está no fato de ele reagir às alterações na vizinhança, ou seja, qualquer alteração na vizinhança altera o sistema, qualquer alteração no sistema altera a vizinhança. Então, se as variações forem infinitesimais, eu garanto, então, que ocorre um processo de transferência de calor de forma reversível no sentido termodinâmico. Uma característica importante da capacidade calorífica é que ela é uma propriedade termodinâmica extensiva. O que vem a ser uma propriedade extensiva é aquela propriedade que depende do tamanho do sistema, ou seja, da quantidade de matéria, da quantidade de material contida no sistema. Então, a capacidade calorífica é um tipo de propriedade extensiva, ela é uma propriedade extensiva. Ela é uma propriedade que depende do tamanho do sistema. Se um objeto grande, como mostrado na parte inferior da figura, abaixo, tem capacidade calorífica maior do que um objeto pequeno, mostrado na parte superior. Então, a mesma quantidade de energia sendo entregue nesses dois sistemas vai provocar variações de temperatura diferentes, de acordo com o tamanho do sistema. Então, se eu entrego 10.000 joules ao sistema de cima, ele vai me dar uma variação de temperatura. Se eu entrego 10.000 joules ao sistema maior embaixo, a variação de temperatura será menor, porque a capacidade calorífica do sistema que possui mais material, que é maior, é uma capacidade calorífica maior. Portanto, a variação de temperatura que ele sofre será menor, porque a capacidade calorífica é a quantidade de energia entregue ao sistema dividido pela variação de temperatura. Então, se ele tem uma capacidade calorífica maior, a variação de temperatura será menor, que a capacidade calorífica é inversamente proporcional à variação de temperatura para uma mesma quantidade de energia entregue ao sistema. Vamos ver agora o que é capacidade calorífica específica e capacidade calorífica molar. A capacidade calorífica específica, frequentemente chamada de calor específico, indicado pelo símbolo C índice S, é a capacidade calorífica dividida pela massa da amostra. Então, C índice S, capacidade calorífica específica, é a capacidade calorífica dividida pela massa da amostra.
Já a capacidade calorífica molar, C índice M, é a capacidade calorífica dividida pela quantidade em mols da amostra. Ou seja, a capacidade calorífica molar é a capacidade calorífica dividida pela quantidade de matéria em mols. Essas capacidades caloríficas são propriedades, então, intensivas. Essa capacidade calorífica específica ou capacidade calorífica molar, todas as duas, como são propriedades extensivas dividido por extensiva, gera uma propriedade intensiva, ou seja, uma propriedade que daí não depende do tamanho do sistema, não depende da quantidade de material do sistema. Então, o que vocês encontram tabelados não é a quantidade, não é a capacidade calorífica específica, por exemplo, de 1 kg de água. Não, capacidade calorífica da água por massa de água. Então, tanto faz se você tem 1.000, 10.000, 1 grama de água, então você olha lá a capacidade calorífica para 1 grama de água, que é por grama. E daí, conforme a quantidade em massa que você tiver de água, você multiplica pela massa e você vai ter a capacidade calorífica daquele sistema. O mesmo valendo para a capacidade molar, se você conhece o número de mols da substância, e procura na tabela, então, a capacidade calorífica molar daquela substância para usar nos cálculos de dimensionamento de processos e reações. Então, se você conhece a massa de uma substância, sua capacidade calorífica específica e o aumento de temperatura que ocorre em um processo, você consegue calcular a quantidade de calor. Então, a energia dada à substância na forma de calor vai ser calor é igual a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Ou seja, é a massa vezes a capacidade calorífica por massa, que é a capacidade calorífica específica, vezes a variação de temperatura ΔT. Já se você conhece a quantidade de substância envolvida no processo em mols, você usa a capacidade calorífica molar da substância. Nesse caso, a gente escreve então que o calor, que é igual à capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, isso será dado por um número de mols vezes a capacidade calorífica molar vezes a variação de temperatura. Então, essas expressões elas podem ser prontamente rearranjadas algebricamente para se calcular a capacidade calorífica específica ou molar a partir do aumento de temperatura provocado por uma dada quantidade de calor. Então, se eu conheço a quantidade de calor, conheço a variação de temperatura, eu posso calcular, então, quando conheço o número de mols, eu posso, então, calcular a capacidade calorífica molar ou a capacidade calorífica específica. Por exemplo, a capacidade calorífica específica de uma solução diluída normalmente é igualada à própria capacidade calorífica do solvente puro. Em geral, né, em processos que utilizam água, soluções aquosas, então a capacidade calorífica específica da solução é a própria capacidade calorífica específica da água, tá? Para soluções bastante diluídas. Então nós temos que estudar então como é feita essa medida. Essa medida é feita através de um equipamento chamado de calorímetro. Então o calorímetro. Então a transferência de energia na forma de calor é medida com um calorímetro, que é um dispositivo no qual a energia transferida é monitorada pela variação da temperatura produzida por um processo em seu interior. Um calorímetro pode ser simplesmente um vaso isolado termicamente e imerso em um banho de água equipado com um termômetro. Então aqui a gente tem um exemplo de um calorímetro construído com 2 copos de espuma de poliestireno, né, 2 copinhos de isopor, daqueles de café, a solução aqui dentro, ok? Onde vai ser feita a reação, a mistura reacional, mistura de soluções, um agitador para promover a homogeneização do sistema e um termômetro. Então, conforme for
a medida da variação da temperatura aqui, a quanto variar a temperatura, medido nesse termômetro, a gente vai aplicar a equação, que o calor é igual à capacidade calorífica, então, dessa solução aqui, vezes a variação de temperatura. Então, esse será o calor envolvido no processo que ocorrer aqui dentro desse sistema, que é o calorímetro. Existe, então, uma versão mais sofisticada para medidas, então, científicas e exatas de calor que acompanha processos, que é então, o calorímetro de bomba. Então, como é que é o calorímetro de bomba? Então, a reação ocorre dentro de um vaso selado de metal resistente e de volume constante. Por isso que ele é chamado de bomba calorimétrica, porque o volume aqui dentro do vaso vai permanecer constante e esse vaso metálico aqui é imerso dentro de um outro vaso que contém água, tá? Então tem uma camisa de água aqui em volta. E o aumento da temperatura desse conjunto aqui é monitorado através de um termômetro que é imerso nessa água na qual a bomba está imersa. Então, a capacidade calorífica é medida inicialmente fornecendo uma quantidade de calor conhecida. Então, eu pego uma resistência, mergulho aqui, passo uma corrente. Através da corrente, o tempo que passou a corrente numa resistência de potência conhecida, eu sei a quantidade de calor que foi dissipado aqui dentro desse sistema. Verifico a variação de temperatura, com isso eu faço a calibração do calorímetro, conheço a capacidade calorífica dele, certo? Então, como é que funciona um calorímetro desses de bomba? Então, ele é um vaso de metal. Então, aqui eu tenho um cilindro de metal, na qual eu tenho água dentro, tem agitador, tem um termômetro mergulhado. Aqui, então, eu tenho um outro vaso metálico que é colocado nesse banho de água aqui. É colocado, então, é como se fosse um frasco dentro de outro frasco. Então, aqui eu tenho uma bandeja onde eu coloco um comprimido, que é a amostra. Por exemplo, eu quero saber quantas calorias gera uma quantidade lá de leite em pó. Então, eu faço uma pastilha de leite em pó, coloco aqui nesse prato. Esses aqui são fios que são ligados para dar a ignição, para queimar a amostra. Então, a amostra é queimada aqui na presença de oxigênio. E a combustão, aqui a queima, aqui vai gerar uma chama aqui dentro, né? Gases quentes aqui dentro, que vão, como essa parede é metálica e diatérmica, esse calor aí gerado aqui dentro vai ser transferido para essa água aqui que tem dentro do calorímetro, e eu vou poder monitorar a variação de temperatura aqui. Sabendo a capacidade calorífica do calorímetro, eu vou poder calcular o calor que essa reação aqui de combustão da minha amostra de leite em pó, por exemplo, gerou. Com isso eu sei quantas calorias aquele alimento produz. Dessa forma é construída as tabelas nutricionais. Então, um calorímetro de bomba é usado para medir a transferência de calor a volume constante, ok? A amostra no recipiente central rígido, chamado de bomba. Então, aqui eu tenho a bomba. Eu tenho a bomba calorimétrica. Então, essa amostra aqui é acesa eletricamente com um arame detonador. Então, esse arame aqui vai aquecer e vai queimar amostras na presença de oxigênio sob pressão. Feito isso, o calor liberado, então, vai ser transferido para a água aqui. Eu vou observar a variação de temperatura aqui do conjunto.
É importante, então, lembrar que a perda de calor que ocorre aqui dentro, então, o calor gerado aqui dentro é perdido para a água. Então, o calor de reação, calor perdido pela reação, gerado pela reação, é entregue pelo calorímetro. Então, por uma questão de fluxo, então, o que é perdido aqui pela reação é ganho pelo calorímetro aqui, pela água aqui que está em volta da bomba calorimétrica. Então, o calor absorvido pelo calorímetro é encontrado usando a fórmula. Então, o calor absorvido pelo calorímetro, que foi entregue pelo sistema, pela combustão aqui, vai ser a capacidade calorífica do calorímetro, vezes a variação de temperatura que é medida aqui no termômetro, onde Ccal é a capacidade calorífica do calorímetro, às vezes chamado de constante do calorímetro. Então é assim que funciona um calorímetro de bomba. Esse é o tipo de equipamento usado para obter as tabelas nutricionais dos diversos alimentos. Então, a amostra daquele alimento é queimada dentro de uma bomba calorimétrica dessas e obtida, então, a quantidade de energia que aquele alimento é capaz de produzir numa reação de combustão. É importante, então, aqui enfatizar que aquela quantidade de energia não necessariamente será totalmente absorvida ou utilizada pelo corpo, porque aquela quantidade de energia que tem na tabela é a quantidade que se obtém de energia pela queima direta em presença de oxigênio do alimento numa bomba calorimétrica. No organismo, o alimento pode tomar, então, caminhos completamente diferentes e não necessariamente produzir aquela quantidade de energia. Em geral, essa quantidade de energia é acumulada ou é utilizada pelo organismo quando o alimento é, por exemplo, um açúcar puro, que então contém uma boa disponibilidade, né, para ser utilizado pelo organismo de maneira direta. Então ele vai acabar sendo metabolizado e causa, né, acaba causando, pode causar a obesidade da pessoa. Mas se você pegar, por exemplo, um pedaço de cenoura e queimar ele num calorímetro, ele vai me fornecer uma quantidade de energia, mas se eu comer aquela cenoura, aquelas calorias ali não vão engordar, porque o processo, né, o corpo ele não vai conseguir processar as fibras não solúveis daquele alimento. E essas fibras não solúveis acabam sendo excretadas sem haver um processamento por parte do organismo. Então, não dá para correlacionar, por exemplo, a quantidade de energia que você tem numa porção de aveia com a quantidade de energia que você tem numa porção de Nescau. O Nescau, realmente, aquilo ali é açúcar disponível e aquele açúcar vai realmente ser metabolizado pelo organismo e vai acabar se transformando em gordura acumulada. Já a aveia não, a aveia ela dá uma quantidade de energia aqui no calorímetro porque ela é queimada completamente, é transformada em CO2 e H2O. No corpo, as fibras insolúveis que estão contidas naquele alimento, naquela aveia, não serão consumidas e não serão transformadas em energia, portanto, não serão acumuladas no organismo na forma de gordura. Portanto, aquela quantidade de calorias que tem na tabela nutricional, ela não indica se você vai engordar ou não. Não indica porque o comportamento do alimento aqui, na presença do oxigênio dentro da bomba, ele é queimado completamente. No organismo, ele pode não ser processado da mesma forma, por aquela fibra não ser transformada completamente
em água e gás carbônico e, portanto, não extrair todo o conteúdo energético que aquele alimento possui. Portanto, alimentos que, em termos de rótulo, possuem o mesmo conteúdo energético, na prática, dentro do organismo, eles podem ter destinações completamente diferentes e um alimento que pode ser, em termos de conteúdo energético, maior do que um outro, aquele alimento pode engordar menos do que o outro alimento que tem maior conteúdo energético. Tudo vai depender se aquele alimento realmente é absorvido pelo organismo, se ele é solúvel ou se ele é insolúvel. Se ele for insolúvel, ele não vai ser absorvido, ele vai ser excretado. Enquanto que para a bomba calor, para o cálculo aqui, para a medição experimental e o cálculo do calor, o alimento que sempre será consumido totalmente, reduzido sempre a gás carbônico e água, numa queima com oxigênio. Então, todo o conteúdo de carbono daquele alimento será reduzido a CO2 e H2O, dióxido de carbono e água. Enquanto que no organismo nem sempre isso vai acontecer. Isso só vai acontecer em alimentos bastante solúveis que puderem atravessar a parede do intestino, ir para a corrente sanguínea e ser metabolizado no fígado. Enquanto que alimentos compostos por fibras insolúveis, como vegetais, folhas, contendo alto conteúdo de celulose, apesar de possuírem alto conteúdo calorífico para efeitos de combustão, porque está se tratando de madeira, de celulose, de papel, né? Esse alimento não vai ser absorvido pelo organismo humano, não será digerido, portanto, aquele conteúdo energético não será acumulado no organismo humano. Então, vale a pena fazer esse destaque, já que estamos falando de conteúdo energético e de calorimetria. Então, a combinação dos dois resultados, do calor que é medido no calorímetro, permite relacionar a perda ou ganho de calor em uma reação com a variação de temperatura do calorímetro. Então, o calor que é perdido pela reação é absorvido pelo calorímetro. Portanto, o calor que é gerado na reação é o negativo do calor que é medido no calorímetro. Portanto, o calor do calorímetro a gente sabe que é a capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Portanto, o calor gerado pela reação é o negativo da capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Então, observe que se o ΔT aqui é positivo, indicando que a temperatura do calorímetro subiu, então o calor de reação é negativo, ou seja, ele liberou energia, mostrando que a energia foi liberada na forma do calor pela reação. Ou seja, é o que acontece geralmente nas reações de combustão. Você queima algo aqui dentro, o calor é transferido para a água, a temperatura sobe. Portanto, aquela reação ela libera calor. Portanto, quando uma reação libera calor, ela tem o calor é dito negativo para o sistema da reação. Para o calorímetro, ele será positivo, porque ele está recebendo toda aquela energia proveniente da liberação de energia do sistema da reação que está acontecendo dentro da bomba calorimétrica. Vamos então a um exemplo. Exemplo típico de medição calorimétrica. Esse exemplo está como exercício na lista de exercícios do nosso material. E esse é o nosso exemplo 1, que diz que a energia interna de combustão do ácido benzoico é conhecida, vale menos 3.251 kJ por mol, e diz que quando um calorímetro de bomba foi calibrado pela queima de 0,825 gramas de ácido benzoico em oxigênio, a temperatura aumentou 1,94 graus Celsius. Uma amostra do açúcar D-ribose, que tem fórmula molecular C5H10O5, pesando 0,727 gramas, foi então queimada no mesmo calorímetro na presença de excesso de oxigênio para formar CO2 e H2O.
A temperatura do calorímetro, com essa reação de combustão da derribose, subiu de 21,81 graus Celsius para 22,72 graus Celsius. O item A do exercício pede: escreva a equação balanceada da reação de combustão, no caso da derribose. E B, calcule a variação de energia interna ΔU para a reação de 1 mol de moléculas de ribose. Solução. Então, para o item A, eu tenho a ribose C5H10O5 reagindo com 5 mols de oxigênio, dando 5 mols de dióxido de carbono e 5 mols de água. Então, eu tenho 5 carbonos desse lado, 5 carbonos desse lado. 5 oxigênios mais 10 oxigênios. Do lado dos reagentes, eu tenho 15 oxigênio. Eu tenho 10 oxigênio mais 5 oxigênio, 15 oxigênio. E eu tenho 10 átomos de hidrogênio desse lado, eu tenho 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio desse lado do produto, mostrando que essa reação está balanceada. Então, essa é a equação balanceada para a reação de combustão da derribose, em presença de oxigênio puro. Agora, para o item B, que pede para calcular a variação da energia interna para a reação de 1 mol de moléculas de ribose, nós vamos precisar de várias etapas. Primeiro, precisamos calcular a capacidade calorífica do calorímetro. Para isso é usado o padrão ácido benzoico para se obter a variação de temperatura e, com isso, calibrar o calorímetro. Ou seja, calibrar é achar a constante do calorímetro, ou seja, a sua capacidade calorífica do calorímetro. Então, para isso, precisamos saber a quantidade de calor que foi gerada pela combustão de 0,825 gramas de ácido benzoico, usado para calibrar o calorímetro de bomba. Então, o ácido benzoico, então nós estamos justamente trabalhando com aquele tipo de calorímetro que a gente viu na figura. O ácido benzoico tem fórmula molecular C6H5CO2H, tá? É um ácido orgânico com essa fórmula molecular. Portanto, sua massa molar, calculando, usando a tabela periódica, tem 6 mais 1, 7 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Consultando a tabela periódica para as massas atômicas e somando, a gente vai ganhar uma massa molar, a massa de molécula de 122,12 gramas por mol. Essa é a massa molecular do ácido benzoico. Com essa massa molecular, continuando a solução aqui, sabendo disso, a quantidade de mols, então eu posso calcular a quantidade de mols de ácido benzoico contidas em 0,825 gramas de ácido benzoico. Como que eu faço isso? A quantidade de mols vai ser a massa da amostra, 0,825 gramas, dividido pela massa molar do ácido benzoico, que é 122,12 gramas. Isso vai me produzir 6,76 vezes 10 na menos 3 mol, fazendo essa divisão. Então, a quantidade de calor que deve ser gerada pela combustão de 0,825 gramas de ácido benzoico é o número de mols que eu tenho, que eu estou queimando, 0,825, vezes a energia por mol, ou seja, quando eu queimo 1 mol de ácido benzoico. Então, eu pego essa quantidade de mol, multiplico por energia por mol gerado pela queima do ácido benzoico, vou ganhar a quantidade de energia que é produzida. Fazendo essa multiplicação, eu ganho que a quantidade de energia produzida nessa reação é menos 21,98 kJ. Assim, a energia recebida pelo calorímetro vai ser o negativo dessa energia que é produzida pela reação de combustão do ácido benzoico. Então, menos esse Q, vai ser igual ao calor recebido pelo calorímetro. Portanto, o calorímetro recebe um calor positivo
de 21,98 vezes 10 na 3 júlio. Por que 10 na 3? Porque é quilojúlio. Quilo é 1000 vezes, então 10 na 3 júlio. Com isso, então, podemos calcular a capacidade calorífica do calorímetro ou a constante do calorímetro. Então, a capacidade calorífica do calorímetro ou constante do calorímetro é o calor que o calorímetro absorveu e a variação de temperatura que foi observada no termômetro. Então, o calor produzido por essa massa de ácido benzoico é 21,98 vezes 10 na 3 júlio, dividido por variação de temperatura, que é 1,94 graus Celsius. Isso me produz, então, fazendo essa conta, 1,13 vezes 10 na 4 joule por grau Celsius. Essa vai ser a constante do calorímetro ou a capacidade calorífica do calorímetro. Continuando a solução, agora a gente vai realizar a queima da amostra do açúcar de ribose, pesando 0,727 gramas, e se observa que a temperatura do calorímetro com a queima da amostra do açúcar subiu de 21,81 graus Celsius para 22,72 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura foi temperatura final, 22,72, menos a temperatura inicial, 21,81. Então, a variação de temperatura foi de 0,91 graus Celsius. Então, como já calculamos a constante do calorímetro de bomba, agora podemos calcular a quantidade de calor liberada na queima de uma amostra do açúcar de ribose pesando 0,727 gramas. Como é que eu faço isso? Bom, a quantidade de calor recebida pelo calorímetro será a capacidade calorífica do calorímetro, que eu obtive pela calibração, vezes a variação de temperatura que acontece com a queima da amostra de 0,727 gramas de ribose, do açúcar. Então, a quantidade de calor recebida pelo calorímetro é 1,13 vezes 10 na 4, que é a capacidade calorífica do calorímetro, vezes 0,91 graus Celsius. Então, esse grau Celsius cancela com esse grau Celsius na menos 1, vai produzir uma quantidade, então a quantidade de calor recebida pelo calorímetro na queima dessa amostra de 0,727 gramas de ribose é de 1,03 vezes 10 na 4 joules. Assim, o calor liberado na queima de uma amostra do açúcar de ribose, pesando 0,727 gramas, é o calor, então, produzido pela reação de combustão da ribose, é igual ao negativo, ou seja, é igual ao negativo do calor medido no calorímetro, ou seja, o que foi liberado na reação é o que foi absorvido pelo calorímetro e vice-versa. Portanto, vai ser o negativo desse valor, ou seja, menos 1,03 vezes 10 na 4 joule. O calor liberado, então, na queima de uma amostra pesando 0,727 gramas do açúcar de ribose, portanto, é menos 1,03 vezes 10 na 4 joules. Esse é o calor liberado pela uma amostra de 0,727. Eu quero o calor que é eu quero a variação da energia interna resultante da queima de 1 mol. Então eu tenho que ver quantos mols corresponde 0,727 gramas do açúcar. Para isso, precisamos saber a massa em gramas contida em 1 mol do açúcar de ribose. Ora, vamos usar a tabela periódica com a fórmula molecular C5H10O5. Vamos somar as massas e calcular a massa total de 1 mol dessa substância. Então, a massa de 1 mol é a massa molar do açúcar de ribose, que, fazendo a soma das massas aqui, do carbono, hidrogênio e oxigênio, é 150,13 gramas por mol. Portanto, a massa de 1 mol é 150,13 gramas. Assim, o calor liberado na queima de 1 mol do açúcar é, regra de 3, 0,727 gramas gera 1,03 vezes 10 na 4 joules. 150,13 gramas, que é 1 mol, vai gerar 150 vezes
1,03 vezes 10 na 4 dividido por 0,727. Isso dá, portanto, como resultado, menos 2,13 vezes 10 na 6 joules, ou seja, menos 2,13 vezes 10 na 3, e o outro 10 na 3 se transforma em quilo. 2,13 vezes 10 na 3 quilojoules. Então, a energia, a variação da energia interna da combustão, nesse caso que não é produzido nenhum trabalho por as paredes do calorímetro serem rígidas, portanto é impossível o trabalho PDV, nesse caso a variação da energia interna é igual ao próprio calor produzido, que é então de menos 2,13 vezes 10 na 3 quilojoules. Então essa é a quantidade de energia produzida pela queima de 1 mol de açúcar de ribose. Esse é o típico exemplo que seria feito em laboratório se você estivesse construindo a tabela nutricional de uma substância qualquer, nesse caso aqui uma substância pura que é a D-ribose. Mas o procedimento seria exatamente o mesmo se você pesasse uma amostra, por exemplo, de Toddy, de Nescau, de maisena, tá? Qualquer alimento de farinha de trigo integral, de farinha de grão de bico, de farinha de chia, de café, tá? De açúcar mascavo, de um chocolate qualquer, você faria esse mesmo procedimento. Calibraria o calorímetro com uma amostra de ácido benzoico, depois pesaria uma amostra do alimento que você está querendo saber o seu valor calórico, nutricional, e queimaria essa amostra, e lá você obteria a quantidade, então, de energia que aquela quantidade de alimento possui. No caso aqui eu estou obtendo para o açúcar de ribose qual é a energia liberada pela sua queima, por a queima então de 1 mol a partir de uma amostra de 0,727 gramas do açúcar de ribose. Agora vamos para a primeira lei da termodinâmica. Então ficou estabelecido na primeira e nessa segunda aula que quando um sistema realiza apenas trabalho, W, a variação da energia interna, a energia total do sistema, varia conforme a quantidade de trabalho que foi realizado sobre o sistema, ou seja, ΔU, a variação da energia interna, é igual ao trabalho. E que quando um sistema troca energia apenas na forma de calor Q, então a variação de energia interna é igual ao calor que entrou no sistema. Em geral, a variação de energia interna de um sistema fechado é o resultado dos dois tipos de transferência, de calor e de trabalho. Em muitos processos, a energia interna de um sistema muda em consequência de ambos, o trabalho e o calor. Por exemplo, quando uma centelha acende a mistura de vapor de gasolina e ar no motor de um automóvel em movimento, o vapor queima, a gasolina queima com a mistura gasolina-ar queima, ela se expande, transfere energia também na forma de calor pela queima e também de trabalho com a variação de volume do cilindro dentro do motor do carro. Então, nesse caso, você tem calor e trabalho. Então, a variação de energia interna total do sistema será a quantidade de calor que entrou no sistema mais a quantidade de trabalho que é feita sobre o sistema. A expressão ΔU é igual a Q mais W, ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor mais o trabalho, é uma declaração completa de como variações da energia interna de um sistema fechado de composição constante podem ser obtidas. Ou seja, a única forma de mudar a energia interna de um sistema fechado é transferir energia para ele na forma de calor ou de trabalho, ou ambas simultaneamente. Se o sistema está isolado, nem isso é possível, e a energia interna não pode mudar. Então, se o sistema estiver isolado, ele não pode trocar
energia nem na forma de calor, nem na forma de trabalho. Essa conclusão é denominada primeira lei da termodinâmica. Ela diz que a energia interna de um sistema isolado é constante. Então, se eu não troco nem na forma de calor, nem na forma de trabalho, a variação será igual a zero, ou seja, a energia é constante, a energia final é igual à energia inicial. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, toda variação da energia interna do sistema é resultado de calor que flui entre o sistema e a vizinhança por conta de uma diferença de temperatura ou trabalho produzido contra uma pressão externa que causa uma variação de volume no sistema. Vamos ver agora a grandeza termodinâmica chamada de entalpia, que é muito importante em química e está relacionada também com a primeira lei da termodinâmica. Em química, entretanto, a maior parte das reações químicas ocorre em recipientes abertos para a atmosfera e, portanto, em pressão constante de cerca de uma atmosfera. Esses sistemas podem se expandir ou contrair livremente. Se um gás se forma, ele trabalha contra a atmosfera para ocupar espaço. Então, o gás vai se expandir, se estiver sendo formado na reação, embora nenhum pistão esteja envolvido, o trabalho é realizado, porque tem a pressão atmosférica e tem a variação de volume de gás no sistema. Nesse sentido, uma função de estado que medisse as variações de energia em pressão constante, considerando automaticamente as perdas de energia como trabalho de expansão durante a transferência de calor, seria muito útil. Então, mais útil do que a energia interna. Então, para isso se define, então, foi definida uma função que é a entalpia, simbolizada por H maiúsculo, e é definida como H, entalpia, é a soma da energia interna com o produto da pressão pelo volume do sistema. Para um sistema que está sofrendo uma variação, que ocorre a pressão constante, a variação então de entalpia que acompanha o processo pode ser simplesmente calculada como sendo a variação de entalpia é igual à variação da energia interna mais a pressão, que é constante, vezes a variação do volume que é observada durante o processo no sistema. Se não houver variação de volume, então a variação de entalpia é igual à própria variação da energia interna. Se houver variação de volume, então a variação de entalpia será maior do que a variação de energia interna, conforme for o tamanho da variação de volume que acompanha o processo. Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor mais trabalho. Então segue que a variação de entalpia é igual a ΔU, que é calor mais trabalho, mais PDV. Mas o trabalho, como vimos na aula anterior, é dado por menos pressão externa vezes variação de volume. Então eu ganho calor menos pressão externa vezes variação de volume, mais pressão vezes variação de volume. Ora, se o sistema é aberto, e se ele está aberto para a atmosfera, a pressão do sistema é igual à pressão externa da atmosfera que está atuando sobre esse sistema. Logo, esse termo pressão é igual à pressão externa, esses dois termos somados se anulam, produz zero, e a variação de entalpia é igual, então, ao calor que é transferido para o sistema à pressão constante, Q índice P. Esse P índice aqui indica que a pressão é constante igual à pressão externa para o sistema aberto. Então, a variação de entalpia nada mais é do que o calor que acompanha o processo, né, que é transferido durante esse processo, com o processo ocorrendo a pressão constante. A variação de entalpia é o calor trocado, uma vez que seja mantida a pressão constante. Enquanto que a energia interna é o calor trocado, mantendo-se o volume constante. Porque se o volume for constante, esse termo aqui se anula, o trabalho produzido é zero e a variação de energia interna é igual ao próprio calor trocado, então, a volume constante. Tudo isso é importante para um ramo da termodinâmica chamado de termoquímica. Como as reações químicas geralmente ocorrem em pressão constante em reatores abertos para a atmosfera,
o calor que elas fornecem ou absorvem pode ser igualado à variação de entalpia do sistema. Logo, se uma reação é estudada em um calorímetro aberto para a atmosfera, o aumento de temperatura observado no termômetro pode ser usado como medida da variação de entalpia que acompanha a reação. Então, se eu tenho aquele calorímetro do copinho aberto, o que eu estiver medindo lá, a variação de temperatura estará relacionado com o calor que acompanha a reação, a pressão constante, portanto, aquilo equivale à medição da entalpia da reação, variação de entalpia de reação. Quando a energia é transferida na forma de calor a um sistema em pressão constante, a entalpia do sistema aumenta dessa mesma quantidade. Tá? E quando a energia deixa um sistema em pressão constante na forma de calor, a entalpia do sistema então diminui dessa mesma quantidade. Então, calor que entra, calor que sai é variação de entalpia ou para mais ou para menos no sistema, conforme o calor está entrando a pressão constante ou está saindo do sistema a pressão constante. Então, em pressão constante, então, eu posso ter dois tipos de processo. As reações chamadas exotérmicas, aquelas que têm uma variação de entalpia negativa, menor do que zero, e eu tenho os processos ou reações endotérmicas, que são aquelas que têm uma variação de entalpia positiva, maior que zero. A termoquímica é o estudo da demanda de calor das reações químicas. As entalpias das reações químicas são importantes em muitas áreas da química, como a seleção de materiais para bons combustíveis, o projeto de instalações químicas em geral e o estudo de processos bioquímicos. Em muitos casos, é importante conhecer a capacidade de uma reação de produzir calor, como é o caso na queima de combustível. Você quer achar um combustível mais eficiente, você tem que achar aquela substância que produz mais calor quando é queimada. No caso dos alimentos, é importante, na ciência dos alimentos, na avaliação do conteúdo energético nutricional que pode ser extraído de um alimento. Vamos ver então agora o que vem a ser a entalpia de reação. Qualquer reação química é acompanhada por transferência de energia, comumente na forma de calor. A entalpia de reação é a variação de entalpia do processo correspondente, ou seja, da reação correspondente. Cada reação vai ter a sua própria entalpia de reação. A reação completa com oxigênio, por exemplo, é chamada de combustão, como no caso aqui do exemplo que vemos é a combustão do metano. Então aqui está o metano, fórmula CH4, reagindo com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água líquida. Essa é uma reação de combustão, que é a reação de um material com o oxigênio. Então, a variação de entalpia que acompanha esse processo é de 890 kJ, menos 890, ou seja, é uma reação exotérmica, porque a variação de entalpia é negativa, e calor é produzido no sistema e entregue no meio externo. Por isso esse sinal negativo aqui, por isso que a gente pode extrair calor desta reação. Essa expressão completa que vemos aqui em cima é chamada de equação termoquímica, que é a reação balanceada estequiometricamente acompanhada da variação de entalpia. Consiste em uma equação química associada à expressão da entalpia de reação, isto é, a variação de entalpia do processo correspondente. Ou seja, é o calor que é gerado quando acontece essa reação. Quando 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água líquida, o calor que é liberado por essa reação é de 890 kJ. Os coeficientes estequiométricos, que são os números que aparecem antes de cada uma das fórmulas moleculares, indicam o número de mols de cada reagente, que dá a variação da entalpia registrada. Então, para 1 mol eu tenho essa quantidade. Se eu tiver 2 mols de metano, eu vou ter o dobro da energia produzida, e assim por diante. A entalpia de formação.
que vem a ser a entalpia de formação. A entalpia de formação, ΔF, ΔH índice F, de uma substância é a entalpia padrão da reação por mol de fórmula unitária da formação de uma substância a partir de seus elementos na sua forma mais estável, como na reação de formação do etanol. Então, o que eu tenho aqui? O que é entalpia padrão de formação? É a entalpia que acompanha o processo de formação de uma substância a partir de seus elementos no estado padrão. O que é o elemento no estado padrão? É o elemento como se ele apresenta na natureza na pressão de uma atmosfera. Então, o que eu tenho aqui é o carbono, CgR quer dizer grafita. Então, o carbono na forma de grafita reagindo, 2 mols de carbono na forma de grafita, reagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso, porque é a forma como o hidrogênio se encontra padrão na natureza, com meio mol de oxigênio gasoso, conforme se encontra padrão na natureza, produz, então, formalmente a substância etanol. A energia que acompanha esse processo é a variação de entalpia padrão de formação daquele composto, que no caso aqui do etanol é de menos 277,69 kJ. O que acontece quando a reação não é executada na temperatura padrão de 25 graus, numa outra temperatura? Nós temos que saber, então, o que acontece com a variação da entalpia em termos de temperatura. Então, a variação da entalpia com a temperatura. O aumento de entalpia de uma substância quando a temperatura cresce depende de sua capacidade calorífica sob pressão constante e é dada pela equação chamada de lei de Kirchhoff. Ou seja, a entalpia padrão numa outra temperatura T2 é a entalpia padrão naquela temperatura conhecida, mais a variação de temperatura, T2 menos T1, vezes a variação de capacidade calorífica, ΔCP, onde ΔCP é a diferença entre as capacidades caloríficas em pressão constante dos produtos e dos reagentes. Então, ΔCP é o somatório das capacidades caloríficas dos produtos menos o somatório das capacidades caloríficas dos reagentes. Aqui está o número de mols, a capacidade calorífica molar. Vamos ver um exemplo de como isso é feito na prática. Exemplo 2, que é um dos exercícios também contidos na lista de exercícios. Então, aqui a gente já está resolvendo completamente 2 exercícios da lista. Então, nesse exemplo 2, nós temos o aminoácido glutamina, é produzido pelo organismo humano em uma reação do aminoácido glutamato com o íon amônio catalisado por uma enzima. Então, aqui eu tenho glutamato reagindo com amônio, com o íon amônio em solução aquosa, tudo em solução aquosa, produzindo glutamina em solução aquosa mais água. A entalpia que acompanha essa reação a 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, é de mais 21,8 kJ. Pede para calcular a entalpia desta reação em 80 graus Celsius, usando os dados tabelados e sabendo que para o aminoácido glutamina, capacidade calorífica molar é de 187 Joule por mol por Kelvin. Para o glutamato em solução aquosa é 177 Joule por mol por Kelvin. E para o amônio é 79,9 Joule por mol por Kelvin. Vamos à solução. Bom, para calcular a variação de entalpia a 80 graus, vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Ou seja, a variação de entalpia na temperatura que se quer vai ser a variação de entalpia aqui na temperatura conhecida, mais a variação de temperatura vezes a diferença de capacidade calorífica entre os produtos da reação e os reagentes dessa reação. Simples assim. Continuando a solução,
Primeiro vamos converter a temperatura de 80 graus Celsius para Kelvin. Então temos temperatura final T2 vai ser 80 mais 273,15, que vai dar 353 Kelvin. Essa é a temperatura onde se quer calcular a entalpia de reação. Então vamos calcular a diferença entre as capacidades caloríficas dos produtos e dos reagentes. Então, a variação, a diferença entre as capacidades caloríficas dos produtos e dos reagentes é a soma da capacidade calorífica da glutamina mais do glutamato, que é o produto, mais a capacidade calorífica da água, menos o dos reagentes, que é a glutamato, quer dizer, aqui a glutamina, que é o glutamato, mais o amônio. Então, pegando os valores tabelados, a gente tem 187 para a capacidade calorífica da glutamina, mais 75,29, que é a capacidade calorífica da água. De onde é que eu tirei esse valor? Da tabela de dados termodinâmicos. Não está no enunciado do exercício, mas está na tabela de dados termodinâmicos para água líquida, menos o somatório da capacidade calorífica do glutamato mais a capacidade calorífica do amônio. Fazendo essa conta aqui, somando e subtraindo, eu tenho que a variação da diferença entre capacidade calorífica do produto e dos reagentes é de 5,39 Joule por Kelvin por mol. Aplicando então a lei de Kirchhoff, a entalpia de reação a 80 graus será dada então entalpia na temperatura T2, que é 80 graus, vai ser 21,8 vezes 10 na 3 Joule por mol, que é a entalpia de reação a 25 graus, na temperatura T1, mais a variação de temperatura, que é de 353 para 298, vezes o ΔCP, que é de 5,39. Fazendo essa conta, então eu ganho que a variação de entalpia que acompanha essa reação, se fosse 80 graus, seria de 22,1 vezes 10 na 3 Joule por mol, ou seja, mais 22,1 kJ por mol. Aumenta muito pouco, aumenta de 21,8 para 22,1, ou seja, 300 joules. Tá? Essa é a quantidade de energia que aumenta ao se aumentar em 55 graus a temperatura. Então, o que se vê então é que, em geral, tá, a variação de temperatura tem pouca influência. Se a variação de temperatura for pequena, que é esse coeficiente aqui, como é o caso, da ordem de dezenas de graus, isso acaba influenciando muito pouco na entalpia de reação. Então dá para considerar que essa entalpia de reação, quando a variação de temperatura é moderada, de algumas dezenas de graus apenas, de que a entalpia de reação sofre muito pouca variação no seu valor com a temperatura. Agora, se eu tiver centenas de graus, como é o caso de reações que envolvem combustão, chama, onde pode acontecer então aquecimento muito drástico, aí sim a variação de entalpia será muito importante nesses casos de temperatura de chama e temperatura de combustão. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre termodinâmica e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus colegas que eles podem estar precisando desse tipo de aula. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Desde já agradeço por sua participação, por sua atenção até aqui. Obrigado e até a próxima aula.